Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal detalhou hoje as medidas para conter gastos federais e alcançar uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos. Há propostas de mudanças no salário mínimo e na pensão de militares. A medida de maior repercussão é a que isenta do imposto de renda quem recebe até R$ 5 mil por mês. O anúncio decepcionou o mercado. O resultado imediato foi a alta recorde do dólar, que alcançou o patamar inédito de R$ 6. E o Ibovespa registrou a maior queda em 1 ano e meio. O pacote ainda depende de aprovação do Congresso Nacional. A discussão política já começou, com a possibilidade de parte da proposta ser analisada ainda neste ano no Senado. Mais detalhes sobre o pacote de cortes de gastos você vai ver ainda nesta edição. Todos os dias, os trens na região metropolitana de São Paulo se transformam em verdadeiros shoppings. Tudo é vendido de forma irregular nos vagões. Entre os produtos oferecidos pelos ambulantes está um conjunto de facas, que pode colocar em risco a vida dos passageiros. A oferta nos vagões é variada. 6 pares de meia, R$10, tá, pessoal? Congelada, me presta ali a sua sede, água. Tem até demonstração de produtos para tirar manchas. Mas essa ambulante surpreende ainda mais. Pessoal, Shopping Trem, mania de vender tudo mais barato. O shampoo, R$20, mas adquirimos o kit gourmet. O kit é um conjunto de facas de cozinha que ela exibe aos passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Vendedor aceita também o Pix, tá? A Tainá voltava para casa quando um vendedor apareceu. Entrou um rapaz no vagão com uma caixa e batendo 2 facas. Com os R$20 que tinha no bolso, ela acabou comprando. Esse aqui é o kit vendido lá no trem. Ele vem com 3 facas de tamanhos diferentes, também um cutelo pequeno e até uma tesoura. E naquele momento, não foi só você que comprou, né, Tainá? Não, depois que eu comprei, o pessoal deu uma animada e pelo menos umas 10 pessoas compraram. Mas aí depois veio a preocupação. Veio. Era um vagão cheio e um monte de gente com faca. E se acontecesse uma coisa, estava todo mundo com faca ali, né? Para este especialista em segurança, é uma situação de risco. E o passageiro deve denunciar. Nós não vamos ter fiscalização do Estado ou da estrutura privada o tempo todo. Então tem que ser o próprio consumidor, aquele que, olha, esse tipo de atitude é irregular, pode ser ilegal e pode comprometer a minha integridade física. A legislação do transporte ferroviário no Brasil proíbe a venda por ambulantes de qualquer produto nos trens e nas estações. Para combater o comércio ilegal, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos diz que faz ações constantes de fiscalização. Entre janeiro e outubro deste ano, mais de 124 mil mercadorias foram apreendidas pelos agentes de segurança. Eu falei pra minha irmã, nossa, deve ser algo, sei lá, um contrabando, um desvio de carga. Talvez eu não devesse ter comprado. E veja também. Nossos repórteres explicam os principais pontos do pacote de ajustes nas contas públicas. Haddad se reúne com os senadores para buscar apoio e aprovar medidas. Propostas decepcionam o mercado e dólar volta a bater valor recorde. No Oriente Médio, equipe do Jornal da Record visita centro de ajuda humanitária na faixa de Gaza. E no esporte, campanha para pagar estádio do Corinthians arrecada 7 milhões de reais em 24 horas. Oferecimento, cartão Bradesco, tenha 4 pontos por dólar gasto. Um esquema de fraudes na importação de celulares foi descoberto pela Polícia Federal. Entre os investigados estão influenciadores que vendiam cursos para ensinar como ser contrabandista. Em Goiás, foram cumpridos 76 mandados de busca e apreensão.
A operação conjunta da Receita e da Polícia Federal também fez buscas nos estados de Mato Grosso, Tocantins e Amazonas. Um homem foi preso por porte ilegal de arma. 4.000 aparelhos de última geração foram apreendidos. Uma carga avaliada em 15 milhões de reais. De acordo com a investigação, a organização criminosa movimentou cerca de 2 bilhões de reais nos últimos 2 anos. E uma nova forma que os contrabandistas encontraram para ganhar dinheiro ilegalmente chamou a atenção da polícia. Agora, eles se apresentam nas redes sociais como influenciadores e vendem cursos de como trazer celulares do Paraguai para o Brasil, sem pagar impostos. Se passando por pessoas muito bem-sucedidas, muito prósperas, para que atraia o maior número possível de interessados a esses cursos. A Justiça determinou o bloqueio de 15 veículos de luxo, além de contas bancárias e de criptomoedas, que os suspeitos usavam para lavar o dinheiro do contrabando. E eles vendiam toda uma estrutura e um networking criminoso para aquelas pessoas que eventualmente pretendessem aprender a como começar no mundo do crime. A chuva deu uma trégua hoje em Salvador. Os bombeiros aproveitaram para reforçar as buscas por 2 desaparecidos. As equipes de resgate se distribuíram para encontrar Amanda Max Teles, de 12 anos. Ela desapareceu depois de cair nesta galeria, quando voltava da escola, em Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador. Chovia forte no momento. Este mecânico conta que tentou salvar a menina. Só o guarda-chuva que ficou na flor d'água, que ela desceu e não subiu mais. A potência d'água é muito forte. Hoje de manhã, os bombeiros encontraram uma mochila de Amanda no leito de um rio, a 2 quilômetros do local da queda. Um equipamento com câmeras monitora a rede de galerias da cidade. Só de galeria, a gente já percorreu em torno de uns 1.300 metros, né? Galerias fechadas, né? A busca começou ontem, logo após o acidente. O temporal deu uma trégua em Salvador e na região metropolitana, o que tem facilitado o trabalho das equipes de resgate. Mas a preocupação ainda é grande com o solo encharcado. Só hoje a Defesa Civil foi acionada para quase 100 deslizamentos de terra. Nos últimos dias choveu aqui 4 vezes mais do que o previsto para todo o mês. Na capital baiana, 60 homens do Corpo de Bombeiros seguem nas buscas por Paulo Andrade, de 18 anos. Ele está desaparecido desde ontem, quando 6 casas foram arrastadas pela terra em uma área central da cidade. Um homem de 23 anos morreu soterrado na mesma região. A chuva forte também provocou alagamentos no sul do país. O temporal inundou um aviário em Luzerna, Santa Catarina. Uma estufa de vegetais também ficou alagada. Estradas foram bloqueadas pela correnteza. Segundo a Defesa Civil, choveu 150 milímetros em apenas uma tarde. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido. Vamos para a previsão do tempo com a Giovana Arizardo. Oi, Gi, boa noite. Previsto alerta de temporais para amanhã? Tem sim, para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Cris, boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestades para mais de 1.000 municípios. Em São Paulo, o fim da semana vai ser de tempo instável. Os temporais ganham força à tarde e não refresca. Máximas entre 28 e 29 graus. No Rio de Janeiro, teve recorde de calor do ano, 40,4 graus. Amanhã faz até 35 e tem previsão de pancadas de chuva com raios. Assim como na capital federal, onde a máxima vai ser de 30 graus. Para Cuiabá, 33. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados nos estados do sul. As instabilidades seguem concentradas na região neste momento. Amanhã, a frente fria se afasta e a chuva perde força no Rio Grande do Sul. Paraná e Santa Catarina continuam em alerta. No sudeste e centro-oeste, calor e umidade vão estimular a formação de nuvens de temporal. Sexta-feira, com máxima de 26 graus em Curitiba. Em Vitória e em Manaus, 34 graus. Em Goiânia e Natal, 31. Vamos agora à sua participação no JR. O Olêncio é de Mairiporã, Grande São Paulo.
Bem-vindo, Olêncio. Sexta ensolarada com pancadas de chuva com raios à tarde. No fim de semana tem previsão de chuva passageira. As máximas ficam entre 26 e 29 graus. O Aguinaldo é de Ipupiara, na Bahia. Oi, Aguinaldo. Até domingo o sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas não chove. À tarde faz entre 31 e 32 graus. Participe do Tempo Delivery usando a hashtag #VocêNoJR nas redes sociais. Cris, Celso. Obrigada, Giovana. No segundo dia de cessar-fogo, Israel e os terroristas do Hezbollah trocaram acusações sobre violações do acordo de trégua. Os ataques de Israel aconteceram em duas áreas onde havia restrições. As forças israelenses dispararam contra suspeitos que tentavam ultrapassar o limite territorial imposto na trégua. E uma instalação usada pelos terroristas para guardar foguetes também foi bombardeada. Para tentar controlar a movimentação na fronteira, hoje foi estabelecido um toque de recolher noturno no Líbano. O premier de Israel afirmou nesta quinta-feira que se o Hezbollah quebrar a trégua, deve se preparar para o que chamou de guerra intensiva. Enquanto isso, uma nova proposta de cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hamas está em negociação. Hoje, a equipe de reportagem do Jornal da Record foi autorizada a entrar em Gaza e visitou um dos centros que recebem ajuda humanitária. O acesso ao território é restrito por ser uma área militar e com risco de ataque terrorista. A movimentação de soldados e caminhões é constante. Os produtos que chegam são doações de diferentes países e organizações. Todos esses pallets já foram checados pelos israelenses e aguardam aqui em Gaza o transporte para dentro do território palestino. São itens que variam de comida e água a produtos de higiene pessoal e roupas. À medida que o inverno se aproxima, as Nações Unidas pressionam Israel para aumentar o envio de ajuda para a faixa de Gaza. Cerca de 800 caminhões aguardam para ser descarregados. Este coronel diz que há falhas na distribuição. Essa ajuda está parada aqui há semanas e até meses, conta ele. Israel não se responsabiliza pela carga depois que ela sai do centro humanitário. Então, falta gente para buscar a mercadoria e garantir a entrega. O exército israelense diz que tem capacidade para permitir que ainda mais ajuda humanitária entre aqui para a faixa de Gaza. Mas os principais desafios aqui do lado do território palestino incluem os roubos dos produtos e uma necessidade cada vez maior de motoristas de caminhões. Ainda hoje, condomínios se adaptam para receber encomendas da Black Friday, que devem movimentar quase 8 bilhões de reais em vendas pela internet. Pacote de corte de gastos e isenção do imposto de renda serão debatidos de forma separada pelo Congresso Nacional. Presidente Lula reage ao mercado e diz que isenção do imposto de renda é para atender aos mais pobres. Uma obra na cidade de Cotia, na Grande São Paulo, foi embargada pela Justiça depois que moradores denunciaram irregularidades. A vegetação nativa do terreno, que tem o tamanho equivalente a 74 campos de futebol, foi derrubada. E quando chove, a lama invade as residências. Olha o estado que ficou a minha casa. A enxurrada de lama avançou pela casa que fica em um condomínio em Cotia, na Grande São Paulo. É desolador, eu nunca imaginei passar por uma situação como essa. Cristina mora aqui há mais de 2 décadas. A lama, que invadiu a casa dela 2 vezes, veio dessa construção vizinha ao condomínio. No terreno ao lado serão erguidos galpões de logística. Eles estão subindo esse talude, subindo esses platôs em altura, sem vegetação. E o que provocou essa entrada de lama na minha casa também nem foi uma chuva absurda, nós já tivemos chuvas muito piores. Os moradores dos condomínios contrataram uma empresa de engenharia para fazer uma perícia particular que concluiu: as obras de terraplanagem e preparação do terreno não atendem os requisitos de segurança. 5.000 famílias vivem próximas ao terreno. É inadmissível você construir um empreendimento comercial desse tamanho no meio de condomínios. O que é isso? Será que ninguém viu isso?
Os moradores denunciam que a mata nativa foi derrubada e que não foram ouvidos em audiências públicas. Eles dizem que o projeto de lei que alterou o zoneamento urbano da cidade de Cotia para que essa obra fosse autorizada foi aprovado com urgência na Câmara dos Vereadores. O plano diretor, ele obrigatoriamente tem que passar por consulta popular. Essas consultas populares não aconteceram. A população ficou sabendo da alteração do zoneamento quando essa obra enorme se instalou na região. A primeira vara civil de Cotia decidiu essa semana embargar a obra porque o risco de queda do muro, que divide a construção das casas vizinhas, é considerado crítico e pode pôr em risco o patrimônio e a vida dos moradores. A empresa terá que construir poços para drenar a água da chuva e poderá ser multada caso não cumpra a decisão da Justiça. A responsável pela obra é a empresa Prologis. E não é a primeira vez que ela tem problemas com a justiça. Na cidade de Cajamar, foi processada porque ficou devendo 11 milhões de reais de IPTU e também respondeu por um calote em uma empresa que fornece mão de obra. Já em Barueri, a Prologis não entregou uma obra e não pagou a multa prevista no contrato. Agora, em Cotia, a empresa terá que se explicar à justiça mais uma vez. A reclamação dos moradores é contra a desfaçatez, a crueldade, o desrespeito aos moradores, desrespeito à natureza. Qual a necessidade desse empreendimento ser feito aqui no meio de residência e por que não foi feito numa área mais apropriada? A empresa Prologis disse que não vai se manifestar. Já a Prefeitura de Cotia informou que não há irregularidade na construção e que o empreendimento é compatível com o local onde está sendo instalado. Disse também que o novo plano diretor do município obedeceu aos ritos legais e que realizou uma reunião com moradores para ouvir e avaliar as reclamações. A Câmara de Vereadores também informou que o plano diretor e a lei de zoneamento seguiram os trâmites legais e que uma audiência pública foi realizada em abril deste ano. Os juros do cartão de crédito subiram pelo segundo mês seguido e atingiram o maior patamar do ano. Já está conosco a Patrícia Lages. Oi, Pati, essa taxa, francamente, é extorsiva, né? Agora, se refere aos juros rotativos, aquela parcela do cartão quando não se paga integralmente o valor da fatura, não é mesmo? É, o temido rotativo, né, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso. Boa noite para você de casa. O uso do cartão de crédito requer planejamento, principalmente nesta época, quando as despesas aumentam. A taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito voltou a subir em outubro e chegou perto dos 439% ao ano. É o maior percentual desde dezembro do ano passado. A incidência dessa taxa significa que quando o consumidor não paga a fatura inteira no vencimento, a dívida aumenta 5 vezes em apenas um ano. Vamos ver um exemplo do impacto dessa taxa nesta simulação aqui. Olha, uma dívida de R$1.000 no período de um ano teria mais de R$4.300 só de juros, elevando o total da dívida para mais de R$5.300. Mas atenção, em dezembro do ano passado, o Conselho Monetário Nacional determinou um limite de 100% de taxa de juros para as dívidas contraídas a partir de janeiro deste ano. Nesse caso, a dívida pode no máximo dobrar de valor. Por exemplo, R$1.000 no crédito rotativo não podem exceder os R$2.000 no prazo de um ano. Porém, mesmo com o limite, a taxa é bastante elevada e é preciso ter cuidado. Para não virar bola de neve, né, Paty? Exatamente. Com relação ao cheque especial, que também é muito usado. Também tem uma taxa bem alta, viu, Cris? Olha, a taxa média em outubro é superior aos 135% ao ano. Nesse caso, uma dívida de R$1.000 em um ano passaria dos R$2.300. Apesar de serem as duas linhas de crédito mais altas do Brasil, o rotativo do cartão e o cheque especial são amplamente utilizados. Um bom planejamento financeiro pode ajudar a equilibrar as contas e evitar o pagamento de juros. Cris, Celso. Obrigada, Paty. Valeu, Patrícia.
Veja a seguir. A Austrália proíbe o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. Medidas do pacote de corte de gastos são divulgadas pelo governo federal. Amanhã é o dia da Black Friday, que este ano deve movimentar quase 8 bilhões de reais em vendas pela internet aqui no Brasil. Para dar conta de receber tantas encomendas, condomínios tiveram que se adaptar para minimizar os transtornos na hora da entrega. Mais de 10 mil moradores vivem neste condomínio na Grande São Paulo. São quase 3 mil apartamentos. Se normalmente o volume de entregas de mercadorias já é intenso, o movimento é bem maior no fim do ano. É porque junta Black com Natal, Ano Novo, férias, aí o pessoal começa a comprar muita coisa. A Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira, deve movimentar esse ano no Brasil quase 8 bilhões de reais em vendas pela internet, 10% a mais que no ano passado. Anderson é entregador e precisa se desdobrar nas viagens para cruzar a cidade várias vezes. Tem 17 pacotes. De uma vez? De uma vez. Nesse período, as entregas aqui saltam de 500 para 2.000 encomendas recebidas por dia. No ano passado, faltou espaço e este ano o condomínio teve que se adaptar. Os funcionários não conseguiam nem se mexer e aí nós tivemos que adaptar. Aqui era uma sala de academia, tivemos que adaptar a correspondência para cá. O número de funcionários quase dobrou e a jornada de trabalho também. Uma logística foi montada para evitar extravios e confusões. Todo o processo é registrado, da chegada ao momento em que o morador retira a encomenda. Nessa época do ano, o morador pode pegar a mercadoria tão desejada aqui na sala de entrega até às 10 horas da noite, o que já é um horário estendido. Mas para isso foi montado um rigoroso protocolo que vai desde o recebimento desse outro lado aqui, a identificação e a etiqueta das mercadorias que ficam guardadas temporariamente aqui, centenas delas. Mas para que todo esse sistema funcione bem e a sala não fique lotada, muitos funcionários vão ter que trabalhar madrugada adentro. Para que a pilha de caixas não alcance o teto, como já aconteceu, o morador é avisado sobre a liberação da encomenda imediatamente. O Douglas tem aproveitado a onda de promoções. São tantas entregas para ele que já ganhou o título bem-humorado de maior comprador do condomínio. Pelo visto está sendo, né? Não saio daqui, né? Do setor de correspondência do condomínio, né? O governo federal divulgou hoje detalhes do pacote de cortes de gastos. A proposta que mais repercutiu foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Depois de semanas de esforços para convencer o presidente Lula e colegas de esplanada sobre o pacote de corte de gastos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continuou a série de apresentações das propostas. Hoje, aos senadores e ao mercado. Pela manhã, ao lado dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, do Planejamento, Simone Tebet, e da Gestão e Inovação, Esther Dweck, Haddad anunciou os detalhes das propostas. A exemplo do que ocorreu no pronunciamento de ontem em rede de rádio e TV, os ministros não se referiram às propostas como pacote de corte de gastos. O plano apresentado tem o objetivo de equilibrar as contas públicas e impulsionar a economia. São eles: o reajuste do salário mínimo vai ser definido pela inflação acumulada em 12 meses até novembro do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos antes, limitado a 2,5%. O abono salarial será pago a quem recebe até R$ 2.640 por mês. O valor será corrigido pela inflação até chegar a um salário mínimo e meio, o que corresponde hoje a R$ 2.118. Quem recebe o benefício de prestação continuada será obrigado a atualizar o cadastro a cada 24 meses, com realização de biometria. Ainda está prevista maior fiscalização no Bolsa Família, com inscrição sempre em domicílio e atualização de cadastros desatualizados há 24 meses, além do cruzamento de informações com bancos de dados de serviços públicos. Na pasta da Defesa, acaba a morte ficta, ou seja, familiares não terão mais direito à pensão de militares expulsos.
Outra medida é estabelecer uma idade mínima de 55 anos para a reserva remunerada. O governo ainda previu que o valor total das emendas parlamentares não poderá crescer mais do que 2,5% acima da inflação, seguindo o limite do arcabouço fiscal. Outra medida é a regulamentação da lei que inibe os supersalários de servidores públicos, para evitar pagamentos acima do teto do funcionalismo, hoje em R$ 44 mil mensais. Já a proposta que teve maior repercussão é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. A medida beneficiaria 36 milhões de pessoas a partir de 2026. Já quem ganha mais que R$ 50 mil por mês teria um aumento progressivo na taxação, enquanto a isenção do imposto de renda por doença grave passará a valer apenas para quem tem renda de até R$ 20 mil mensais. Não se trata aqui de cortar direitos, o presidente tem insistido muito nisso, que ele não voltou à presidência para cortar direitos, e não é disso que se trata. Essas e outras medidas anunciadas pelo governo fazem parte do esforço para se chegar a uma economia nos cofres da União de 71 bilhões e 900 milhões de reais nos próximos 2 anos, com impacto de 327 bilhões até 2030. As propostas, porém, dependem de aprovação pelo Congresso Nacional, que corre contra o tempo para aprovar outras pautas ainda este ano e segue descontente com o bloqueio das emendas parlamentares pelo STF. O mercado enxerga o pacote com certo ceticismo e questiona a capacidade do governo de implementar as medidas. Também durante os anúncios de hoje com Haddad, os ministros Rui Costa e Simone Tebet falaram sobre os cortes de gastos. O que nós estamos fazendo hoje é porque quem mora na cobertura com piscina não estava pagando nada ou estava pagando muito pouco. E quem mora no primeiro andar estava pagando sozinho a conta. Eu estou satisfeita porque é o ajuste fiscal possível no aspecto técnico, no aspecto do Ministério do Orçamento e Planejamento e no aspecto político. O Brasil precisa caber dentro do orçamento público. Os investidores do mercado financeiro reagiram mal pelo segundo dia seguido em relação ao pacote de corte de gastos anunciado pelo governo. O dólar chegou a valer R$ 6. No final do dia, fechou em alta de 1,30% e cotado em R$ 5,98, no maior valor da história do real. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,40% aos 124 mil pontos. Foi a maior queda em 1 ano e meio. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam que as medidas anunciadas pelo governo federal têm aspectos positivos, mas que a comunicação foi confusa, o que provocou uma reação negativa do mercado financeiro. Frustração e confusão. Estas foram as palavras mais ouvidas entre os especialistas do mercado financeiro sobre o pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo. O impacto das medidas para equilibrar as contas públicas é estimado em pouco mais de 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. Entre 2025 e 2030, o objetivo é poupar 327 bilhões de reais. Analistas de investimento e economistas ouvidos pelo Jornal da Record concordam que o pacote fiscal do governo tem ações corretas que mexem em pontos sensíveis dos gastos públicos. Mas eles dizem também que misturar o anúncio desses cortes com o da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil foi o que fez o mercado financeiro ficar tenso. O mercado ficou bem frustrado com a maneira como foi a comunicação após uma espera, né? E ficou uma grande questão, ficou vários FIIs, né? Uma parte vai ter que ser aprovada via PEC, uma parte vai ter que ser aprovada até o ano que vem via PL, via Câmara e Senado. Então, a grande questão é: será que o governo realmente vai conseguir passar essa credibilidade? Segundo o especialista, há pontos positivos no pacote. O governo conseguiu, pela primeira vez, né, sinalizar cortes na área dos militares, né? Nunca antes a gente tinha feito uma possível redução, né, nos militares. Sinalizou também que o salário mínimo ele vai ter uma correção conforme a inflação.
Já o economista Felipe Salto, um dos maiores especialistas em contas públicas do país, acredita que a economia estimada do pacote fiscal é insuficiente para cumprir as metas fiscais dos próximos 2 anos. O governo estima 71,9 bilhões em 2025 e 2026 e a nossa estimativa é de 45,1 bilhões para esse biênio. Então, é um pacote bastante amplo, ele não tem a intensidade desejada e necessária para produzir o ajuste fiscal que é demandado para recuperar o equilíbrio fiscal, mas ele tem elementos importantes aí para ajudar e está na direção correta. Para os especialistas, a tendência é que o mercado financeiro se tranquilize com a aprovação das medidas. O mercado também vai se ajustar, porque um está com a faca no pescoço do outro nesse momento, né? Governo e mercado. Se tudo for aprovado, sim. Acredito que o mercado irá acalmar ao longo dos próximos meses e devemos ter um dólar mais calmo daqui para frente. As propostas detalhadas pelo ministro da Fazenda precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. A discussão política já começou e o governo tentará aprovar parte das medidas ainda este ano. Em busca de apoio, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniram com líderes partidários e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Serão 3 semanas até o recesso parlamentar, que começa em 22 de dezembro. A Haddad disse que sentiu na reunião uma grande receptividade ao corte de gastos. Já a proposta, que tem um grande interesse público e pretende isentar de imposto de renda quem recebe até R$ 5 mil por mês, não será debatida este ano. O projeto ficará para o ano que vem. É o mesmo caso da proposta do governo de criação de um imposto progressivo para quem recebe mais de R$ 50 mil por mês. Nesse primeiro momento, serão debatidas apenas as medidas de corte de gastos para respeitar o arcabouço fiscal, que é a regra de controle dos gastos públicos. Nós vamos abrir aí um debate importante no país sobre a questão da justiça tributária no Brasil. Mas não é um assunto que vai ser resolvido em 3 semanas, é um assunto que vai contar com um ano de 2025 que nós pretendemos que esteja bastante leve do ponto de vista da agenda legislativa. E como não há eleição no ano que vem, nós vamos ter tempo para discutir, abrir os números. Mesmo com a separação dos temas, a oposição critica a criação de mais isenções num cenário de dificuldade fiscal. O pacote de bondade que simplesmente neutraliza toda a pauta de ajuste que o próprio governo está fazendo. Ele aponta ali medidas que gerariam aí um saldo de 70 bilhões, mas quando você vê apenas a medida do imposto de renda que ele apresenta, num lapso aí de 2 anos, você teria um impacto de pelo menos 90 bilhões. O pacote de corte de gastos será fatiado em uma proposta de emenda à Constituição, que precisa de 308 votos na Câmara e 49 no Senado, em 2 turnos de votação, e em projetos de lei complementar, que dependem da maioria simples nas 2 casas. Os projetos vão começar a tramitar pela Câmara dos Deputados e depois serão revisados pelo Senado. Já houve uma conversa entre o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Já ouvi da reunião dos líderes da Câmara, que aconteceu ontem com todos os partidos, após a reunião com o presidente da República, a vontade da Câmara, a disposição da Câmara, inclusive de ter iniciativa sobre esse processo, tanto da PEC quanto da lei complementar, e fazer no rito necessário para que a gente possa garantir a aprovação ainda esse ano. O presidente Lula disse que é preciso pensar nos mais pobres e cobrar mais imposto de quem ganha mais, numa resposta à reação do mercado depois do anúncio do pacote fiscal. No evento de liberação de investimentos para a retomada das obras da ferrovia transnordestina no Palácio do Planalto, o presidente disse que é preciso pensar na população mais pobre. Foi anunciado ontem, sabe, pelo Haddad. Eu participei da reunião com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, com os líderes da Câmara dos Deputados. Uma medida extraordinária que é de contenção de excesso de despesa, porque nós temos que cumprir o arcabouço fiscal, e ao mesmo tempo apresentamos uma política de renda para que a gente possa
garantir que as pessoas que ganham até R$5.000 não paguem mais imposto de renda nesse país. Para compensar a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês, a partir de 2026, anunciada pela equipe econômica, Lula lembrou que no mesmo pacote está prevista a taxação dos chamados super ricos. Sem nenhum abuso, sabe, com muita neutralidade, a gente cobrar um percentual daquilo que eles ganham, sabe, que é muito baixo, ou seja, cobrar 10% de quem ganha acima de 50 mil, acima de 100 mil, acima de 200 mil, acima de 1 milhão, numa coisa muito tranquila que vai para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional vai discutir e no momento certo a gente vai conseguir aprovar para que esse país continue sendo um país de muita inclusão social. A reação negativa do mercado ao anúncio das mudanças no imposto de renda a partir de 2026 já havia sido alertada por auxiliares do governo, que teriam tentado convencer o presidente Lula a não misturar a isenção do imposto com o corte de gastos tão aguardado pelo mercado para equilibrar as contas públicas. Mas, numa sinalização aos eleitores, Lula teria insistido no anúncio. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês era uma promessa de campanha. Veja a seguir: Comissão do Senado aprova projeto de lei para proteger crianças e adolescentes na internet. Campanha para pagar. Estádio do Corinthians arrecada R$7 milhões em 24 horas. Polícia Federal vai ouvir juiz que atuou no TSE sobre suposto plano de golpe de Estado e não descarta novos indiciamentos. Um tenente-coronel do Grupo de Elite do Exército prestou depoimento hoje à Polícia Federal. Ele é suspeito de participar do suposto plano de golpe de Estado e assassinato de autoridades. O tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo faz parte dos Kids Pretos, grupo de elite do Exército. Ele foi preso no Rio de Janeiro há mais de uma semana, na Operação Contra-Golpe, que investiga um suposto plano de golpe de Estado e assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O tenente-coronel prestou depoimento por videoconferência. O militar respondeu a todas as perguntas. Segundo fontes ligadas ao caso, já existem provas suficientes para indiciar o tenente-coronel. A PF deve indiciar também o juiz Sandro Nunes Vieira, que atuou no Tribunal Superior Eleitoral e é acusado de ter participado do suposto plano de golpe. Sandro Nunes Vieira atua hoje no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Segundo a PF, ele teria ajudado o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, na elaboração de um relatório para questionar o sistema eleitoral brasileiro depois das eleições de 2022. O juiz federal atuava no gabinete da Secretaria-Geral da Presidência do TSE. Durante a eleição, chegou a trabalhar na área de combate à desinformação da Corte. Depois das acusações e de receber um ofício sobre o caso do STF, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, afastou o juiz das funções no TRF4. O tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo ainda não se pronunciou sobre as acusações. O juiz Sandro Nunes Vieira não foi localizado para se posicionar sobre o afastamento dele das funções. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro nega ter participado de qualquer tentativa de golpe. No destaque internacional, a Austrália aprovou uma lei que proíbe o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. A lei é inédita no mundo. A medida foi aprovada hoje no Senado australiano, depois de passar por votação na Câmara. A lei vai entrar em vigor em 12 meses. As plataformas de redes sociais que não respeitarem a proibição vão ser multadas em até 190 milhões de reais. Países europeus vão monitorar a nova legislação e podem implementá-la em breve. Aqui no Brasil, a Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado aprovou um projeto de lei para proteger crianças e adolescentes na internet. O texto determina que as plataformas digitais criem formas de verificar a idade dos usuários de redes sociais, aplicativos, sites e jogos eletrônicos. O projeto estabelece também que fornecedores desenvolvam mecanismos para notificação de abusos sexuais, prevenção de bullying e proteção de dados. Agora, o texto será enviado à Câmara dos Deputados.
Uma máquina que ajuda a reduzir os níveis de gás carbônico na atmosfera foi inaugurada no Rio Grande do Sul. A estrutura é capaz de filtrar 300 toneladas de CO2 por ano e pode ser uma aliada no combate ao aquecimento global. Nunca se fez tão necessário falar da qualidade do ar que respiramos. Seguindo esse caminho, o Rio Grande do Sul inaugurou nesta quinta-feira uma unidade de captura de gás carbônico com o objetivo de melhorar a qualidade do ar. O projeto já funciona em outros países, mas é inédito no Brasil. A estrutura experimental é desenvolvida por uma multinacional da Espanha em parceria com uma universidade gaúcha. Desenvolver esses processos com a maior eficiência possível para se aplicar em larga escala. A máquina funciona como um grande filtro de gás carbônico. O ar capturado por ventiladores passa por filtros que retêm o CO2. O poluente fica armazenado de forma sustentável em uma estrutura no subsolo. A expectativa do projeto é a filtragem de 300 toneladas de gás carbônico por ano, o que equivale ao plantio de 42 campos de futebol de vegetação. Nesse equipamento a gente está falando de uma escala muito pequena, mas quando a gente trabalha com equipamentos na escala de megatoneladas ou gigatoneladas, a gente tem um impacto realmente muito positivo no ponto de vista de emissões globais. A principal torcida organizada do Corinthians lançou uma campanha para tentar acabar com a dívida milionária que o clube tem com o banco que financiou o estádio. A Paloma Totti já está aqui com a gente. Oi, Paloma, boa noite. Dívida milionária, né? Qual é o valor? É a fiel torcida, né? Boa noite para vocês, boa noite para você. O valor é de 710 milhões de reais. O site criado chegou a sair do ar por causa da quantidade de acessos da torcida corintiana. Teve gente que até encarou fila de espera virtual. Até onde vai a paixão de um torcedor pelo clube do coração? Tenho certeza que vai ser mais rápido do que o pessoal espera, né? Vamos que vamos, vai dar certo. Corinthians é a minha vida. Corinthians para sempre até o fim. A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, lançou uma campanha de arrecadação para pagar a dívida do estádio junto à Caixa Econômica Federal. A meta é ambiciosa, 710 milhões de reais. A iniciativa tem o aval do Corinthians e da Caixa. Os torcedores do Corinthians podem doar qualquer valor a partir de R$10 via Pix. As doações são feitas por um site na internet. Em 24 horas, foram arrecadados mais de 7 milhões de reais. A gente vê a necessidade do Corinthians quitar essa dívida, que é enorme, mas a torcida engajada em realmente ajudar o clube, eu acho que é super válido, como eu falei, diferente, mas pelo começo a gente está vendo que realmente a torcida comprou a ideia e está fazendo tudo aquilo que pode para tentar ajudar o clube de alguma forma. Denis tem o certificado da doação que carrega com orgulho por poder apoiar o time. Eu acho que todo corintiano tem que estar ajudando, colaborando e encarar essa empreitada, né? Porque acho que não tem nem como a gente explicar, né? Assim, o amor, mas tem que tem que fazer. Até o presidente do clube, Augusto Melo, contribuiu com R$1.000. Mas é preciso atenção no momento de contribuir. O Corinthians, junto ao Departamento de Tecnologia, já tirou do ar 36 sites falsos. Dentro de campo, a fase do Timão também é boa. São 7 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O time segue na briga por uma vaga na Libertadores. No sábado, vai enfrentar o Criciúma em Santa Catarina. O Brasil se aproximou da Argentina no ranking de maior campeão da Libertadores. A final entre Botafogo e Atlético Mineiro já garante o título deste ano para os clubes brasileiros. O Brasil vai chegar a 24 títulos. A Argentina segue na frente, mas com apenas uma taça de vantagem. De 2010 até 2023, nesses 13 anos, os times brasileiros conquistaram 9 vezes a Taça Libertadores, sendo que as últimas 5 conquistas foram brasileiras consecutivas, com 2 títulos do Flamengo, 2 do Palmeiras e o último no ano passado do Fluminense. A 6ª consecutiva já está garantida para o Brasil nessa final, envolvendo Botafogo e Atlético Mineiro. Resta saber quem vai levar e colocar o nome aqui nessa taça.
Se arma muito bem, então. Esse torcedor argentino justifica dizendo que os clubes brasileiros têm situação financeira melhor para contratar bons jogadores. Mais de 60 mil ingressos para a final da Libertadores no Estádio Monumental de Núñez já foram vendidos. Camisa 10, Maradona, listrada, só que com essas cores preta e branca, a Argentina é azul e branca, ou será que esse final de semana não? Esse final de semana é preto e branco? Esse final de semana é fogão, viu? Preto e branco topado. O tango da final está definido. Resta saber quem vai dançar. Vai ser magrinho, 1-0. 1-0 não? Já está satisfeito, já está satisfatório. Essas foram as notícias do esporte. Eu fico por aqui. Cris, Celso. Obrigada, Paloma. Valeu, Paloma. Essa edição termina aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois tem capítulo especial de Gênesis. Jacó é avisado que se chamará Israel. Em seguida tem eliminação ao vivo em A Fazenda. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.